Esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então, Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Diga que os meninos fizessem um fundo. Pode ser no violão, no teclado, por favor. Para a gente... Bem breve. Você que nos acompanha. O Evangelho de hoje, ele tem algumas palavras centrais. Ele tem algumas palavras de motivação para nós. Mas hoje nós vamos trabalhar um personagem principal, o leproso. Homem de atitude, homem de fé e homem de coragem. Homem que não mediu esforços. Falávamos da adoração, que nos colocássemos no lugar desse leproso, no tempo de Jesus. A lepra existe até hoje, com outro nome. Tem cura, hanseníase. Mas naquele tempo não tinha. Era uma doença na qual as pessoas que a tinham, que eram contaminadas, tinha a sua carne apodrecida, exalava mau cheiro. Quem tinha essa doença na época de Jesus era um maldito, tinha que ser excluído da sociedade, ele tinha que morar bem longe da sociedade. E se nós entrarmos dentro do Santo Evangelho, nessa pessoa, há quanto tempo aquele homem não tinha um olhar de misericórdia? Há quanto tempo aquele homem não tinha um abraço? Quem aqui é carente de abraço? Que gosta de abraçar? Ixi, eu gosto de abraçar. É bom você receber um abraço, porque o abraço ele cura, ele restaura, né? Eu lembro que em 2016, quando eu perdi meu pai, e eu fiquei muito chagado porque conhecia muita gente da igreja, mas ninguém tinha vindo para me dar um abraço. E eu lembro que o meu coração estava muito triste porque eu precisava de um abraço. Mas a tua esposa não abraçou? O abraço da esposa é diferente do abraço do filho, do que um abraço de um amigo. É diferente. E naquele momento da perca do meu pai, eu precisava de um abraço. E aí meu coração, Deus sabia do meu coração, e eu lembro como se fosse hoje. Chegou lá em casa, no Crato, eu morava na casa da comunidade. Chegou no fundador da minha comunidade, Júlio César.
A primeira coisa, quando ele entrou em casa que eu estava, ele me deu um abraço tão forte e disse: Deus é contigo. E naquele momento eu senti o abraço de pai. E era isso que esse homem leproso necessitava. Por quê? Ele vivia à margem da sociedade, ele vivia escondido, porque a sociedade fazia distinção dele. Às vezes nós somos como essa sociedade, às vezes nós somos essas pessoas que fazemos distinção. O quanto é difícil nós chegarmos num lugar e sermos humilhados ou maltratados. Não sei se vocês já foram, mas é ruim. Se você chegar num ambiente, você que está aqui nos assistindo pelas mídias sociais, se você for numa loja e for maltratado pelo gerente ou pelo vendedor, nunca mais você retorna. Estou mentindo? De maneira nenhuma. Você não retorna. Porque o tratamento atrai as outras pessoas, e aquela pessoa vai falar bem de você. E aquele homem vivia marginalizado, excluído da sociedade, perseguido. Porque quem tinha lepra na época de Jesus tinha que dizer, tinha que relatar, gritar. Ele tinha que sair da sua casa. Tudo que ele tinha que levar consigo. E viver com os outros leprosos. Num lugar fedido, mal cuidado. Mas isso era o de menos. Imagina o que aquele homem passava com a sociedade. Quando ele passava, todo mundo fazia o quê? Apontava. Sai daqui. Foge. Vai para longe, maldito. Imagine. Imagine que aquele homem não quis contrair aquela doença. Mas aquele homem no seu lugar ouviu o nome de Jesus. A palavra de Deus não diz isso, mas a gente pode se portar, se colocar no lugar que ele ouviu falar de Jesus. Como uma mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue, que ouviu falar de Jesus e disse: eu vou ao seu encontro, se eu tocar eu ficarei curada. Eu vou pelo menos tocar na orla do seu manto. Só que ele foi diferente. Por quê? Ele foi diferente da mulher da hemorraíça. Porque a sua carne caía, a sua carne desmanchava, exalava um mau cheiro aonde passava. Mas ele não mediu esforços. Ele ouviu falar de Jesus, e o que foi que ele fez? Largou tudo. Eu vou. E o que me chama e o que nos chama a atenção aqui é que aquele leproso, ao ver Jesus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Você que nos acompanha, o que foi que o leproso fez? Fez o quê? Ele se ajoelhou. Olha que dignidade. Ele ouviu falar de Jesus. Quando ele viu Jesus, ele não chegou dizendo: Senhor, me cura, não. Ele se prostrou diante de Jesus, com um olhar para baixo, depois olha para Jesus e diz: se queres, pode curar-me. Olha que atitude: se queres, pode curar-me. Imagine o que a sociedade pensou. O que é que esse homem está pedindo? O que é que ele está falando? O que é que ele está falando? Senhor, se quiser, ele pode lavar-me. E Jesus olha para aquele homem, mas não pergunta o que é que ele tem, do que é que ele necessita. O que é que Jesus disse? Sim, eu quero. Diz a palavra:
Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. O que foi que Jesus fez? Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Jesus sabia que ele tinha lepra, mas Jesus estendeu a mão e tocou. Antes de falar, Jesus estende e toca e diz: eu quero, fica curado. Quantos de nós que estamos hoje aqui, você que nos acompanha, estamos como esse leproso? Queremos a cura, mas às vezes não nos deixamos tocar por Jesus. Jesus quer te tocar, mas você não quer ser tocado. Você pede, mas não deixa Jesus te tocar, porque você tem o quê? Medo. Como nós dizemos aqui na Bahia, você não é ousado. Temos que ter essa ousadia de pedir e deixar ser tocado. Aquele homem, quando vai ao encontro de Jesus, ele não diz que doença tem. Ele não fala. Mas aquele homem só diz, só se prostra. Primeira atitude. Reconhece em Jesus o seu senhorio e depois faz o pedido. O Senhor nos ensina hoje, nesse Santo Evangelho, que o nosso pedido, ele será sim atendido. Pode demorar, mas vai ser atendido. O interessante do Santo Evangelho é que ele não é um conceito para a nossa vida. O Santo Evangelho para nós é experiência de vida. Esse homem teve uma experiência profunda com Jesus. A experiência dele foi tão profunda que Jesus disse: vai e não conte para ninguém. E o que foi que ele fez? Falou para todo mundo. Propagou para todo mundo. Jesus disse: não fale para ninguém. Ele desobedeceu ao Senhor. Por quê? A graça de Deus foi tão grande na vida dele, tão grande, que ele espalhou para toda a cidade e para quem ele encontrava que havia um homem que o tinha curado, que havia um homem que o tinha amado, que havia um homem que o tinha abraçado profundamente. Essa é a graça de quando nós encontramos Jesus. Essa é a graça de quando Jesus nos cura, nos liberta, nós anunciamos, pregamos, não medimos esforços, não colocamos dificuldade. Você que nos acompanha, você que está em casa, Deus te ama, Deus nos ama. E Deus nos olha com um olhar de misericórdia. Estávamos agora diante de Jesus adorando, prostrado diante do Senhor, pedindo o nosso milagre. Para finalizar, você que nos acompanha, eu quero contar essa história. Em 2016, quando eu perdi o meu pai, e era o ano de nós estarmos decidindo de viajarmos para Jacobina, para a missão, e foi um ano decisivo para mim, para minha família, para minha esposa. Digo para você que nos assiste, porque foi um ano decisivo, porque eu iria deixar minha mãe sozinha, e iria partir em missão para terras desconhecidas. Mas eu digo para você
que aqui nos acompanha, que aqui assiste, você que está nessa assembleia, não tenha medo. Eu experimentei desse amor. Não sei se da profundidade do leproso, mas experimentei desse amor de anunciar Jesus, de largar tudo por Ele, de colocar à disposição do Senhor. Faça isso, faça a experiência. Deus não quer mais do que você pode dar. Peça o além do que você não pode dar. Peça força. John, eu já tenho uma idade avançada. Peça força. John, eu sou gago. Peça força. John, eu não sei falar. Peça força. John, não. Peça força. Peça força ao Divino Espírito Santo, a Jesus. E tenha o quê? Coragem. Se nós abríssemos e entregássemos o microfone para cada um teria um testemunho a contar. Mas hoje queremos agradecer ao Senhor. Eu louvo e bendigo pela vida de vocês, por cada um de nós, por as mazelas, por as dificuldades que nós temos e pelas curas que o Senhor está nos dando. E eu convido vocês nesse momento a colocar a mão no seu coração e a juntos cantarmos ao Espírito Santo, já preparando o nosso coração nesse momento de entrega ao Senhor.